Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais o Nossa Gente aqui pela Fonte TV e hoje nós vamos tratar de saúde. O tema de hoje é hanseníase, ou vulgo lepra, antigamente chamado lepra, que era a pior doença que tinha nos milênios passados. Hoje é uma doença totalmente controlável, que ataca a pele e as células do sistema nervoso. Essa doença hoje tem tratamento, tem como cuidar, mas exige de toda a sociedade uma preocupação maior e também vencer os preconceitos para com ela. Para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui no Nosso Agente de hoje dois profissionais carimbados na área. Estou recebendo a doutora Edna de Alencar, que é subcoordenadora de hanseníase da Secretaria Estadual de Saúde, e a doutora Mariane Martins Stefani, que é professora titular de infectologia e de imunologia, e pesquisadora da Universidade Federal de Goiás. São as minhas convidadas de hoje. O Nosso Agente está muito bom, muito educativo e um minuto eu volto com elas. Olha, a hanseníase é uma doença cercada de muito preconceito. Por não saber que tem um tratamento totalmente cabível e que dá muitas condições positivas de vida, muita gente nem procura o tratamento. E ainda tem gente que tem medo de pegar no simples contato com as pessoas. Veja na reportagem. Aos 20 anos, o auxiliar de carga Flauber Joffre sentiu uma coceira no braço. A primeira impressão foi a de que seria uma alergia a fezes e urina de gato, popularmente conhecida por impinja. Mas para tirar a dúvida, ele resolveu ir ao médico, que ao analisar o caso suspeitou de algo mais grave. Depois de fazer os exames, o jovem teve a confirmação. Estava com hanseníase, uma doença que ataca a pele e aos nervos e é mais conhecida como lepra. Para mim, quando eu fiquei sabendo, o meu psicológico não afetou tanto, não me deu uma autoestima baixa, porque eu sempre me preparo para o que pode acontecer na vida. Mas o que para mim mudou foi o modo de pensar sobre a vida, sobre como reagir com a pessoa que está à minha volta, a me prevenir para não passar isso para outra pessoa. 3 anos depois de descobrir a doença, Flauber ainda faz acompanhamento médico. Isso acontece porque ele interrompeu a primeira tentativa de se tratar. O jovem então visitou a colônia Santa Marta, onde vivem isolados dezenas de pessoas em estado avançado da hanseníase. Foi então que entendeu a necessidade de retornar ao consultório médico. Quando você vê, mesmo na internet, você busca também, você vê, você toma mais conhecimento que aquilo ali pode acabar com a sua vida. Você pode perder como se diz, a força de viver aqui fora e vai ter que ser trancado como numa caixa de vidro, né? Só por um espelho a sua família te olha. Esta dermatologista explica que em estágio avançado a cura da doença se torna mais difícil e o risco de contaminação aumenta, devendo-se buscar o diagnóstico assim que aparecer sintomas como coceira, vermelhidão e perda da sensibilidade na área atingida. Quanto antes a pessoa procurar o atendimento médico e for tratada, primeiro, se ela tiver a doença numa forma que transmita, porque que fique claro que existem formas que não transmitem, mas se ela procurar o atendimento na forma transmissível, a partir do momento que ela começar o tratamento, ela não vai mais transmitir a doença. Segundo, que ela vai estar prevenindo as deformidades, as sequelas, as consequências da doença. Então, ela vai ter uma cura com grande chance de não ter nenhuma cura total, sem nenhuma sequela. E o tratamento da doença é gratuito e pode ser buscado em qualquer unidade da rede pública de saúde, tendo a duração média de 6 meses a 1 ano, quando seguido corretamente. Se ela começar esse tratamento o mais cedo possível, se ela for frequente no tratamento, se ela não faltar, se ela for assídua no tratamento da hanseníase, ela vai ter um bom resultado e ela volta ou ela não precisa nem se desligar do seu trabalho. Hoje, Flauber consegue manter a rotina de jovem praticamente inalterada. Trabalha, joga futebol, tem amigos e namora. Tudo isso sem ter que se preocupar com o risco de transmitir a doença, que deixou de ser contagiosa a partir do início do tratamento. Dá para viver socialmente bem com as pessoas da sua família, do seu entremeio social, as pessoas que você convive todo dia, dá para viver bem, sim. A gente até se sente um pouco
afastado, mas as pessoas já estão perto da gente, já está no convívio da gente, a gente já comunicou como é a coisa, e elas levam tudo na boa, já sabem que está em tratamento e sabem que não é contagioso tanto assim. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo a doutora Edna de Alencar, ela que é subcoordenadora de hanseníase da Secretaria Estadual de Saúde, e a doutora Mariane Martins Stefani, que é professora titular de Imunologia e pesquisadora da Universidade Federal de Goiás. Vou começar com a doutora Edna para ela fazer uma definição para a gente do que seria a hanseníase. Há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, era a pior doença que existia. Hoje, graças a Deus e aos avanços da ciência, não é assim mais. Não é isso, doutora Edna? Seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui para falar de hanseníase, uma doença, como você disse, ela é uma doença antiga, bíblica, e hoje a gente já vem lutando para mudar esse perfil, né? Mudar esse preconceito. Bom, hanseníase é uma doença infecto-contagiosa causada por um bacilo, micobactério lepre, manifestada por sinais e sintomas dermatoneurológicos, ou seja, sinais, lesões na pele, principalmente lesões nos nervos da face, membros superiores, membros inferiores, ou seja, pernas e braços, e que tem um alto poder incapacitante, ou seja, causa deformidades nesses membros, né, e que pode, por isso, está relacionada com o preconceito, né, que tem hoje sobre a doença. Mas hoje ela pode ser ainda transmitida, porque antigamente a pessoa que fosse portadora de hanseníase, ela ficava totalmente isolada, né, totalmente isolada. Hoje, me parece, e a senhora me corrija se eu estiver errado, que há medicamentos, há tratamentos que impedem a transmissão, estou certo? Certo, não, hoje a doença tem cura, tratamento tem cura, não precisa ficar isolado. Ela é transmitida de uma pessoa doente sem tratamento para outra, mas a partir do momento que começa o tratamento, ela deixa de ser transmitida. Na verdade, essa é uma das formas de transmissão, né? Na verdade, a gente também desconhece, né, como que a doença é transmitida, mas provavelmente por vias aéreas superiores, né? Contato de pessoa infectada com outras pessoas. E é um contato prolongado, né? Não é encontrar uma vez, conversar uma vez. Né? Então, por que, doutora Mariane, por que tem tanta gente com preconceito ainda? Eu conheço gente que quando encontra uma pessoa que tem, talvez por desconhecimento, evidentemente, mas encontra uma pessoa que tem hanseníase, ele já quer tirar a roupa, já quer tomar banho, já quer, né, correr, morrendo, desesperado, sai de pé de criança. Por que ainda tem esse preconceito? Eu acho que como é uma doença desfigurante, né, e uma doença que deixa mutilações, incapacidades físicas, as pessoas têm pavor, né? Eu recebo, assim, às vezes, muitos telefonemas, as pessoas que sabem que eu trabalho com hanseníase, às vezes desorientadas quando descobrem que às vezes uma babá que conviveu 10 anos, né, morando, dormindo no quarto com os filhos, teve hanseníase e foi tratada, né? Às vezes uma empregada dentro de casa que prepara os alimentos. Então, eu acho que muito do preconceito tem a ver com desconhecimento, né? Então, como eu disse, uma das formas, né, mais prováveis de transmissão é contato pessoa a pessoa, mas a gente sabe que tem muitos pacientes que chegam e se você perguntar para eles, você conhece alguém que tenha hanseníase, alguém que faça tratamento, a pessoa desconhece. Fala, não, eu nunca convivi com ninguém. Ou porque esses pacientes, né, omitiram que tinha doença, às vezes nem tinham diagnóstico. Então, eu acho que muito do preconceito tem a ver com desconhecimento mesmo, né? A senhora acha que falta políticas públicas para comunicar à população que a hanseníase não é mais esse bicho de 7 cabeças? A gente tinha que desmistificar, né? Tem uma história que eu sempre conto, uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos não faz muito tempo, que eles entrevistaram milhares de pessoas em Nova York pela rua e perguntavam para as pessoas, o que você mais teme? Hanseníase, que em inglês é leprosy, né, a lepra, ou AIDS? E, para surpresa, né, dos entrevistadores, mais de 90% das pessoas diziam que tinham mais medo da hanseníase do que da AIDS. O que é uma desinformação enorme, né? Apesar também dos grandes avanços com AIDS, eu também trabalho com AIDS, não tem cura para AIDS, né? E hanseníase é uma doença causada por uma bactéria,
O tratamento é uma combinação de antibióticos, né? A duração e a combinação dos antibióticos depende, né, do tipo de doença, mas é uma doença curável, né? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a cura, doutora Edna. Além dos antibióticos, tem outro tratamento que precisa ser feito? Porque, assim, vamos começar percebendo de como a pessoa que está assistindo aí de casa descobre que tem a lepra. Vamos começar, a hanseníase, desculpa. Com coceira, com aquele pano branco, como é que é? É uma mancha, se ele descobre que tem uma mancha que não coça, não dói, né? Ele não sente essa mancha. Qualquer mancha, ele procura uma unidade básica de saúde. Se for diagnosticado hanseníase, o tratamento está disponível em qualquer unidade de saúde, tratamento gratuito. Esse tratamento tem duração de cerca de 6 meses a 1 ano, dependendo da forma, né? São 4 formas, tem as formas transmissíveis e as não transmissíveis, isso vai ser diagnosticado ali. Ele inicia o tratamento, tem que completar o tratamento, cura e o paciente está curado tranquilamente. Durante o tratamento, por exemplo, a gente viu na matéria um rapaz... Eu queria fazer assim, quando você perguntou como é que o paciente descobre, muitas vezes o que mais chama a atenção do paciente é a perda de sensibilidade, né? Então, a hanseníase ela pode se manifestar como uma lesão hipocrômica, como uma lesão, uma mancha vermelha, uma mancha branca, né? Uma mancha pequena, uma mancha grande, uma só, várias, né? Então, não tem uma única manifestação clínica, mas o que chama mais atenção, na minha experiência, né, e no meu contato com os pacientes, é a perda de sensibilidade. Então, às vezes, o paciente chega no consultório e fala assim, olha, eu não incomoda, né, não dói, mas eu até queimei com cigarro e não senti dor. Não senti nada. Então, assim, é o que mais, aquela mancha com perda, e aí a perda de sensibilidade, é térmica, tátil, dolorosa, ele não sente calor, ele não sente dor, né? Ele não sente o contato, e a gente sabe que a dor é um mecanismo de proteção, né, poderoso. Então, a pessoa tem uma mancha, às vezes uma lesão no pé, na mão, né, e não sente dor, isso, às vezes a pessoa está fazendo comida, se queima e não sente dor. Então, aquilo... eu lembro assim de história de pacientes contando, assim, eu entrei em casa, tinha um rastro de sangue. E eu falei, bom, de onde veio esse sangue? Aí quando eu cheguei e vi no quarto, meu marido tinha um caco de vidro no sapato, mas fulano, você não sente? Então, assim, eu acho que tudo passa por essa percepção da sensibilidade. O mundialmente famoso escritor Philip Yancey, ele escreveu um livro com um médico que trabalha numa dessas colônias de hanseníase. Trabalhou muito tempo, hoje acho que já faleceu. Mas no contato com esse médico, esse amigo dele, me foge a memória, ele escreveu um livro sobre dor, sobre dor da alma, dor do espírito, dor do corpo e tal. E ele escreveu exatamente porque ele teve contato com esse médico, com essas pessoas, né? Só fazendo essa observação, com essas pessoas, ele teve esse contato lá, e onde as pessoas que sofrem de hanseníase, elas queriam sentir dor, né? Porque quando elas passassem a sentir dor, elas estariam, entre aspas, curadas, estariam melhorando. Né? Então, ele fez essa comparação, né? Que tanta gente reclama de dor e tem gente que gostaria de sentir dor. Só para completar o que a senhora está falando. É importante dizer que essa bactéria que causa hanseníase, ela infecta uma célula da pele, que é o macrófago, e infecta o nervo também. E quando ela infecta o nervo, ela destrói o nervo. Então, é por isso que a pessoa, onde ela tem o que a gente vê na pele, como uma mancha, uma lesão, já é alguma coisa que já aconteceu no nervo antes. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui para a doutora Edna. O que o Estado de Goiás, no nosso caso, tem feito para orientar, se a senhora tem as informações, quais são os índices de hanseníase no Estado, se nós temos que preocupar ou não, enfim... Temos sim, o Estado de Goiás, assim como no Brasil, né? O Brasil como todo é um país, o Brasil é um país endêmico, o Estado de Goiás é endêmico, nós descobrimos muitos casos ainda de hanseníase. Goiás está mais ou menos ocupando o 8º lugar em número de casos do ranking nacional e embora venha diminuindo gradativamente, né, anualmente o número de casos, mas ainda a gente descobre muitos casos. Nós descobrimos cerca de 2.000 casos por ano, né? Um coeficiente de prevalência aí de 35
1.000 para cada 100 mil habitantes, é um coeficiente alto, considerado como parâmetro alto, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Então, a gente precisa de ações, né, efetivas para eliminar a doença. Tem gente que sofre de hanseníase e nem sabe, doutora? Tem sim, até porque o período de incubação é longo, né? Às vezes até mais de 10 anos, né? Então, como eu disse, é aquela mancha silenciosa, né? Ela não incomoda, a não ser, muitas vezes, acho que é importante essa coisa que você disse dos números, a hanseníase, ela é considerada uma doença negligenciada, né? Considerada mais uma doença de pobre, mas, na verdade, a gente sabe que ela acomete qualquer camada social. É democrática, né? Ela é democrática, é claro que ela está mais onde tem... as pessoas moram em aglomerados, né, urbanos mais densos, têm acesso precário à alimentação, saúde, né? Essas pessoas estão mais vulneráveis, né? Mas, assim, eu acho que é um paradoxo que a gente tem que lutar contra ele. Imagina o Brasil, uma das economias, né, mais pujantes do mundo e... na verdade, o segundo país do mundo numa doença, que é uma doença que está associada com pobreza, que está associada, né, com precariedade, né, de vida. Mas tem uma coisa a ver isso, doutora? Realmente a miserabilidade das pessoas tem a ver com a doença? Só para você ter ideia, a Noruega já foi um país endêmico. O médico que descobriu a bactéria que causa hanseníase é um médico norueguês, foi um médico norueguês. Então, em que momento que a Noruega se viu livre, né, dessa doença? Com a Revolução Industrial e a melhoria da condição de vida, né? Melhor alimentação, melhor moradia, né? Então vamos lá. Mais acesso à saúde. Então, essa doença complexa, hanseníase. Deixa eu ver se eu entendi aqui o que a senhora está falando, doutora Mariane e doutora Edna. Nós estamos num país endêmico. Uhum. Então, tanto o estado de Goiás quanto o país Brasil, é até bom a gente passar essa informação, é um país que tem altos índices de hanseníase. Ponto. Como é que a gente resolve isso? Porque nós não podemos continuar tendo uma doença que transmite por vias aéreas, eu queria falar assim, essa é minha área, né? Eu sou uma pesquisadora na universidade e a gente trabalha muito na tentativa de diagnóstico de laboratório que consiga identificar o paciente na forma mais precoce possível. Por que mais precoce? Mais fácil Quanto tratar. Mais cedo ele tiver o diagnóstico, menor o risco dele sofrer sequelas, né? Tem capacidades, deformidades que são irreversíveis e menor também a chance dele transmitir para outras pessoas. Uhum. Né? Então, essa é uma doença e, assim, o sistema público resolveu simplificar demais o diagnóstico de uma doença que é muito complexa. Então, hoje, o diagnóstico da hanseníase está na mão de médicos que não são especialistas. Uhum. E muitas doenças de pele podem ser confundidas com hanseníase, até com uma falsa perda da sensibilidade. O que é isso? Às vezes a pele está mais espessada, né? O teste de sensibilidade, você tem inervação, nervos periféricos que vão falsear aquela perda de sensibilidade. Então, assim, é uma doença que é uma doença muito complexa e eu vejo que ela foi muito simplificada, né? O manejo, né? Uhum. Então, assim, diagnostica... É importante um dermatologista, quando ele recebe um caso desse, dizer assim, olha, o seu caso necessita de uma investigação maior. Isso, necessita de uma biópsia, por exemplo, que é a coleta de um fragmento da lesão, que vai mandar para o laboratório, para o médico patologista ver se tem características de hanseníase, né? Uhum. Necessita de uma baciloscopia, que é esse exame, que é um exame que o paciente não gosta de fazer, né? Acho que a doutora Edna pode falar mais dele, mas que é um exame muito importante que permite ver se tem bactéria ou não na lesão, né, em certos fluidos do corpo. Ok, doutora. Bom, e só para complementar, né, o que o Estado, você perguntou, né, quais são as ações que o Estado faz, né, para diminuir isso, para tentar, né, se realmente necessita de ações efetivas, né. Então, em primeiro lugar, é divulgar os sinais e sintomas, né, por meio de campanhas, né, divulgar esses sinais e sintomas, levar o conhecimento até a população, porque a gente sabe que isso tudo é falta de conhecimento, isso tudo que a doutora tinha falado antes, né? Falta de conhecimento da população, por que existe preconceito, por que não vai à unidade de saúde, às vezes ele tem uma mancha, mas não tem coragem de ir com medo mesmo de
de descobrir que tem quem hanseníase. procura acha, eu já ouvi isso demais. Exatamente. Então, a gente divulga o principal objetivo da campanha é divulgar que a doença tem cura, né, que o tratamento é disponível em todas as unidades de saúde e é gratuito. Bom, esse é um ponto. O outro é levar o diagnóstico o mais precocemente possível. Então, por isso é que há essa descentralização, né, o diagnóstico e o tratamento em todas as unidades de saúde pela atenção primária, né, pelas equipes de saúde da família, que a doutora está falando. Pontos, né, favoráveis e outros não, né? Você pode aumentar o acesso, mas vai... levando o diagnóstico mais próximo do usuário, né? Mais próximo da sua casa, para que ele possa ser atendido junto com o paciente de diabetes, de hipertensão, ali todos juntos. E aí o Estado tenta, né, capacitar todos esses profissionais para que ele possa atender o paciente hanseníase. E outra, não é necessário todos os pacientes fazerem a biópsia, fazerem a baciloscopia, assim, não é exigência de todo paciente que tiver suspeita de hanseníase fazer logo a biópsia, né, e a baciloscopia, porque nem todos os casos têm baciloscopia positiva, né, e é hanseníase, né? A doutora sabe que as formas, nem todas as formas, a baciloscopia é positiva e é Mas, Edna, você não acha que está simplificado demais o diagnóstico? Não, o diagnóstico entendo. na mão de médicos que não são especialistas. Eu falo isso porque dentro de uma universidade, e assim a gente trabalha com testes de laboratório, a gente recebe muitos pedidos. Você acha que tem muitos ciúmes nisso aí, doutora? De quê? Eu não vou passar para frente porque eu dou conta do recado por aqui. E aí tem diagnóstico a mais e a menos. Não, mas não acontece, não, que eu dou conta por aqui, não. Se deixar, transferir. Por exemplo, a atenção básica, se pudesse, se não descentralizasse, ia continuar centralizado, entendeu? Encaminhando todos os casos para algumas unidades. Antigamente era centralizado o diagnóstico, né? Então, todos os pacientes eram encaminhados para aquelas unidades. Por isso que se entende que a hanseníase continuou desse jeito, é porque o diagnóstico era centralizado. Então, se pensa, por que ainda existe hanseníase? Uma das causas é isso. Me permito discordar que seja só pelo diagnóstico centralizado. Não, tem outras situações, né? Não só por isso, né? Mas já foi um avanço, já foi uma melhora. Antes era centralizado, agora... No meu ponto de vista, tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que está mais perto do paciente. Qual que é a desvantagem? Às vezes o médico que está atendendo, ele não tem. Pois é, mas por fato de estar perto do paciente, a senhora falou que é importante o paciente saber o mais recente possível, mais cedo possível, que é mais fácil o tratamento, melhora o tratamento, o resultado é mais positivo. Então, essa descentralização não deu esse acesso a todo mundo. Mas como é uma doença muito complexa, né? Não é só uma mancha de pele, tem muita coisa que parece hanseníase e não é. Mas tem um problema, né? Nem todas as unidades, nem todos os municípios possuem, né, a condição para isso. O tratamento de alta complexidade, média complexidade, como os exames. E aí também vamos falar, né? A dermatologia é uma área que hoje está muito envolvida com a beleza, né? Com a parte estética. Você imagina que dermatologista que quer ficar conhecido e se especializar numa doença que é uma doença negligenciada, é uma doença mais de pobre, né? Então, assim, essa discussão é uma discussão muito longa, muito complexa, também tão complexa e antiga quanto a doença. E aí eu bato na tecla toda vez que a gente fala de saúde aqui, está na hora do governo federal, que arrecada 73% de todos os impostos, o resto é dividido entre Estado e município, e acaba nós temos um primo milionário, um primo pobre que é o Estado e um primo miserável que são as prefeituras. Está na hora do governo federal botar a mão no bolso e começar a distribuir recursos para investir não só nessa área, mas em outras áreas de saúde no Brasil, porque a doutora Edna que falou, a doutora Mariana, eu acho que concorda. Nós não temos condição, aliás, a doutora Mariana falou isso várias vezes, em vários locais, não só no estado de Goiás, mas no Brasil, detectar essa doença. Não tem. Né? Não tem, às vezes pode até ter médicos bem intencionados, mas não tem a situação é preocupante, você não queira saber no Nordeste, né? Brasileiro. A gente ainda tem um cenário, assim, as nossas cidades do interior são cidades bem estruturadas, né? Tem um serviço. A gente já fez regionalizados, estudos, né? Na região no norte,
em que o difícil a gente incluía paciente, quem convivia com o paciente e quem não tinha contato com o paciente. Esse grupo não existia na região norte, em muitas cidades que nós fomos. Todo mundo era paciente ou convivia com o paciente. Então, hoje tem muita gente que fica mutilada e às vezes até morre sem um início do tratamento. Olha, eu acho que tem uma coisa importante, né, que eu acho que a doutora Edna pode falar disso melhor que eu, e hoje um foco muito importante do diagnóstico é em menores de 15 anos. Né? Por quê? Porque é uma doença que tem um período de incubação longo. Se alguém com menos de 15 anos aparece com hanseníase, isso indica uma transmissão recente. Então, e infelizmente em Goiânia, eu tenho conhecimento, algumas regiões, né, em Goiânia, que é uma cidade rica, né, uma cidade bonita, uma cidade modelo, né, tem algumas regiões em que o índice de hanseníase em menores de 15 anos é alto. É alto também, o índice é alto como em adultos. Nosso índice é alto também, dentro dos parâmetros preconizados pelo Ministério da Saúde. Nós temos hiperendêmico, muito alto, alto e baixo. Nós estamos no muito alto também. Então, ainda complementando quais são as ações do Estado, né? Como eu falei, ênfase nas campanhas, na divulgação dos sinais e sintomas, no diagnóstico precoce, levando a descentralização para todas as unidades. A gente tem a ênfase também no exame dos contatos, que é outra ação importante. Examinar todos os contatos intradomiciliares, porque aí nós estamos intensificando o diagnóstico precoce, que é examinar os contatos. E aí é onde a gente encontra mais casos. É a melhor forma de identificar casos novos, né? É examinando os contatos. Isso não quer dizer que ocorra só entre os contatos, mas eles estão, as pessoas que moram junto com o paciente não tratado por um período longo, elas têm um risco maior. E aí acho que encontramos as crianças. Né? Acho que é muito importante também dizer que a partir da primeira dose do tratamento, né, teoricamente, a gente considera que 99% da carga de bactéria é destruída. Então, é um dos antibióticos muito potentes do esquema de tratamento, que é a rifampicina. Com uma dose, a pessoa já consegue eliminar praticamente, né? Então é importante que quem está assistindo a gente sofre disso buscar o tratamento, né, gente? Porque ele tem condição de ter uma boa vida, né? Ele tem, passou o rapaz na nossa reportagem, está namorando, está jogando bola, está tendo pacientes jovens que chegam para o diagnóstico de uma doença muito avançada e assim, escondido atrás de um boné já todo cheio de infiltração no rosto, nas orelhas, e assim, se excluiu da sociedade com medo, né? Vai se escondendo, a pessoa vai sentindo, né? Que tem algo errado. As manifestações e, ao invés de procurar uma assistência, a pessoa vai se escondendo, né? E um problema que a gente tem é que esses contatos não querem serem examinados. E aí a gente aproveita para quem estiver assistindo, que for o contato de algum doente, que busque que vá fazer esse exame. Porque muitas vezes... quantos contatos você tem? A gente pergunta para o paciente. Tenho 5, moro com 5 pessoas. Esses contatos, porque eles não estão sentindo nada, eles não querem ser examinados. E eles podem ser doutora Edna, também tem o caso, não raro, do paciente falar, não, eu não quero que a minha família saiba. Exatamente. Eu não quero. Se a minha família souber que eu tenho hanseníase, eu vou ser discriminado dentro da minha casa. Mas essa pessoa pode procurar o tratamento sem contar para a família. Pois é, mas é importante que a família também seja examinada, né? No que eu estou querendo dizer é o seguinte, a pessoa que está me assistindo, está com medo, procura o tratamento. Procura o tratamento. E um médico vai dizer para ele, olha, sua família precisa saber porque ela precisa ser tratada também. Vai que tem alguém lá que também está precisando. É isso que a gente... Eu acho que é importante também, né? Não sei se a doutora Edna quer falar, que tem uma vacina, né? Que é usada para tuberculose, que é a BCG, né? Que é aquela vacina que o bebê recebe, né? Logo depois do nascimento, que ela protege também para a hanseníase. Então, eu não sei, é uma das medidas, né? Revacinar as pessoas que convivem com o paciente. Agora, é importante, qual o paciente que transmite a doença? Aquele que tem muita bactéria. O que tem pouca, que está em tratamento, não transmite. O risco é menor. Ok. O tempo nosso estourou, o assunto tá bom, mas o tempo nosso estourou. Eu quero agradecer a doutora Mariane Martins Stefani, ela que é professora titular de imunologia e pesquisadora da Universidade Federal de Goiás. Muito obrigado pela participação, doutora. Ok.
Foi um prazer. Doutora Edna de Alencar, que é subcoordenadora de hanseníase da Secretaria Estadual de Saúde, muito obrigado pela participação. Obrigada, também foi um prazer participar. E como eu sempre falo aqui no nosso programa, quando a gente trata de saúde, eu vou falar de novo. Se você suspeita de algo, vá no médico especializado. É melhor ele dizer para você que é apenas um pano branco, uma coceira, passar um Vodol para você, uma coisa rapidinho, uma micose para você se tratar, do que ser uma coisa mais séria. E se for mais sério, ele vai tratar você e você vai poder ter uma vida digna. Deus te abençoe e até amanhã.